Gestaltismo. Quais foram os fundadores? Agora vamos falar sobre Max Wertheimer. Foi um psicólogo tcheco, um dos fundadores da teoria de Gestalt, juntamente com Kurt Kafka e Wolfgang Köhler. Nascido numa família judaica germanófona, foi um crítico do sistema educacional de sua época, baseado na lógica tradicional e na associação de ideias. Para ele, a verdade consiste em determinar a estrutura total de experiência e não em captá-la por sensações e percepções singulares. Agora vamos falar sobre Wolfgang Köhler. Ele foi um psicólogo alemão, nascido na Estônia em 1887. E foi um dos mais famosos teóricos da psicologia da forma. Considerado o porta-voz do movimento devido aos seus livros escritos com cuidado e precisão. E defendia existir uma analogia entre a forma que percebemos no espaço e aquela que o funcionamento dos nossos órgãos perceptivos adota. Nesse sentido, o nosso espaço real é apreendido na forma a nossa percepção. E o último fundador foi Kurt Kafka. Nasceu em Berlim, na Alemanha, em 1886. Seu pai era advogado e seu irmão tornou-se juiz. Mas Kurt, em vez de seguir os passos da família no campo jurídico, decidiu estudar filosofia e ciência incentivadas por seu tio. A principal contribuição de Kafka para a psicologia foi a aplicação da teoria de Gestalt à pesquisa sobre desenvolvimento psicológico humano. Sua ideia principal é que as crianças percebessem o mundo de forma holística e respondessem aos estímulos da mesma maneira. Essa ideia foi fundamental para o avanço da psicologia do desenvolvimento. Depois de ter falado um pouco sobre os fundadores do Gestalt, vamos agora falar sobre o que é o Gestaltismo. Gestalt é uma teoria psicológica alemã sobre o fenômeno da percepção visual, baseada na ideia da compreensão da totalidade para que haja a percepção das partes, ou seja, como a mente humana percebe as formas. As pesquisas a respeito de Gestalt começaram no final do século XIX, quando alguns cientistas alemães começaram a questionar a ideia das pessoas que, para entender uma coisa, precisava entender todas as partes dela primeiro. Ou seja, para Gestalt, é importante visualizar o todo em que as partes estão sendo constituídas. Você visualizando o todo, começa a entender como as partes funcionam. A percepção da imagem como um todo é o que faz o objeto. Depois de explicar o que é o gestaltismo, vamos para a próxima pergunta, que é: qual o principal fundamento da teoria Gestalt? A teoria Gestalt consiste em estudar a percepção e a sensação do movimento envolvido, os processos psicológicos envolvidos diante de um estímulo e como este é percebido pelo sujeito. Agora, nesse slide, vamos falar sobre as 8 leis de Gestalt. A unidade. Unidade é o único elemento que se encerra em si mesmo ou também um conjunto de elementos que constituem um todo. A segregação diz respeito à nossa capacidade perceptiva de evidenciar, destacar ou separar uma ou mais unidades na composição inteira ou em partes dela. Essa segregação pode ser feita por diversos elementos visuais, cores, sombras e texturas. O próximo é unificação. Acontece quando existem elementos iguais ou semelhantes, distribuídos de forma coerente e harmônica. Os princípios básicos da unificação são as leis de proximidade e semelhança. Proximidade. Elementos próximos uns dos outros tendem a se agruparem e são percebidos como um todo ou unidades dentro de um todo. Semelhanças. Elementos semelhantes tendem a se agruparem, se tornando um como um todo ou unidades dentro de um todo. Essa semelhança pode ser cor, forma, tamanho, fechamento. O fechamento se estabelece para a formação de unidades através da nossa e são agrupados se eles parecem se complementar. Ou seja, nossa mente vê um objeto completo mesmo quando não há um. A percepção no nosso cérebro interpreta uma forma completa,
se os elementos estão estruturados de uma forma definida. Continuidade. A continuidade acontece quando elementos estão próximos e há a impressão de seguir uma determinada direção. Quando existe uma repetição ordenada dos elementos. Pregnância da forma. Quanto mais evidente for a forma do objeto, quanto mais intuitivo e fácil a compreensão é a leitura, maior é o grau de pregnância do objeto. E por último, o fechamento. Faz com que nosso cérebro produza contornos que não existem. Por isso, chamamos de fechamento sensorial da forma. Dessa forma, os elementos. Nesse slide, podemos ver os exemplos em formas de objeto de cada leis do Gestalt. Aqui vamos falar sobre Gestalt terapia. A terapia da Gestalt é uma abordagem criada entre as décadas de 1940 e 1950 pela psicóloga Laura Perles e pelo psiquiatra Fritz Perls. Algumas técnicas utilizadas foram a interpretação de papéis. Um frequente é o da situação cadeira vazia, em que o sujeito fala com o objeto como se alguém estivesse sentado nele. O outro foi o trabalho com sonhos. Eles são lidos como mensagens existenciais, o que se difere da interpretação psicanalítica. Desse modo, o terapeuta, que não assume saber mais do que o paciente, pode sugerir que o sujeito os escreva ou escolha um que achar representativo para encenar. O próximo é a liberação de sentimentos de raiva em situações como, por exemplo, bater em um sofá com tacos acolchoados. E por último, o trabalho do aqui e agora. Pode ocorrer por meio de dizeres como eu estou ciente de que, o que ajuda o sujeito a manter-se no presente e separar os sentimentos de interpretações e julgamentos. Para finalizar, vamos falar sobre os objetivos e pontos da Gestalt. A psicologia da Gestalt é uma ideia, uma tendência teórica mais coerente e coesa. Seu principal objetivo, buscado por seus articuladores, é uma boa base metodológica para dar fundamento à consistência do objetivo da Gestalt terapia e ampliar a awareness, ou seja, a tomada de consciência do sujeito de forma global no momento presente e auxiliar o cliente no desenvolvimento do seu potencial para viver uma vida plena. Pela teoria paradoxal da mudança, só se pode mudar quando se torna aquilo que se é, e não quando se tenta ser algo que não faz parte de si próprio. O Gestalt terapeuta irá encorajar seu cliente a mergulhar na sua experiência do momento, a apropriar-se de si mesmo.